E aí, filhinhos de Deus, tudo bem com vocês? Hoje nós falaremos de um tema muito importante para o cristão, a missa. Podemos então nos perguntar, por que nós vamos à missa? Comecemos então a falar sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele fez o impossível para que ele ficasse perto de nós durante todos os tempos e durante todos os momentos. Ele se fez pão e vinho para que ele estivesse perto da gente. E o pão, esse pão de fato, é um alimento para nós cristãos, é o alimento da nossa alma. Da mesma forma que nós precisamos nos alimentar durante o dia, para que a gente mantenha a saúde do nosso corpo, é necessário que a gente se alimente do pão eucarístico e do pão da palavra, para que a gente mantenha a saúde da nossa alma. É assim que nós vamos manter a saúde da nossa alma, nos alimentando do pão eucarístico que nós recebemos na missa. E aí você se pergunta, o que é a missa? A missa é uma celebração em que é representada pela comunidade local, presidida por um padre ou por um bispo, é celebrado o memorial da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, o memorial do sacrifício de Jesus Cristo. E primeiramente nós participamos da missa por amor a Deus. Agora, nós vamos falar sobre algumas coisas que acontecem com nós católicos, que muitas vezes usamos de algumas desculpas para não irmos à missa. Primeiro, eu não tenho vontade de ir à missa. É agradável realizar algo quando se tem vontade. Porém, a vontade, ela não é a única razão de agir. Imagina se na vida nós fôssemos fazer apenas aquilo que nós temos vontade. E olha, quando nós fazemos algo que nós estamos com muita preguiça, mas que nós saímos do nosso comodismo e saímos da nossa zona de conforto, aí é que nós fazemos aquilo por amor. Pare para pensar. Quantas vezes você já não fez algo que o seu pai queria, que a sua mãe queria, mas você não queria fazer aquilo dali, mas você faz porque você o ama? A mesma coisa é com Jesus Cristo. Nós amamos a Deus, muitas vezes nos acordamos pela manhã, não temos vontade de rezar, não temos vontade de fazer uma oração e muitas vezes não temos vontade também de ir à missa, mas mesmo assim nós devemos fazer. Por quê? Porque nós o amamos, porque nós temos o amor a Deus e nós devemos sair da nossa zona de conforto por amor a Deus. Segundo, eu não tenho tempo de ir. Bom, isso é justificativa quando você tem um dever inadiável e urgente. Porém, no mundo em que nós vivemos hoje, principalmente para quem vive em cidade grande, isso não é justificativa. Nós temos várias igrejas que são da Igreja Católica Apostólica Romana e que existem vários horários, de manhã, de tarde e de noite, para nós assistirmos à missa. Basta apenas nós encaixarmos na nossa rotina. O nosso problema é que muitas vezes nós cristãos tratamos a missa como se fosse algo que nós vamos fazer no nosso tempo livre. Se eu tiver tempo, eu vou para a missa. Mas não é assim que as coisas funcionam. Nós devemos encaixar a missa já como se fosse, como sendo algo da nossa rotina. Como sendo algo que, se uma pessoa me chama para ir para o shopping, eu não vou ao shopping porque naquele horário ali eu vou estar indo para a missa. Algo insubstituível, uma prioridade. Então nós temos que ter a missa como uma prioridade. E diante de vários horários. E se pensarmos bem, quando nós amamos alguém, a gente faz de tudo para trocarmos nossos horários e adequarmos a nossa rotina para que a gente esteja perto daquela pessoa. Da mesma forma com Jesus Cristo. Devemos adequar a nossa rotina para que nós tenhamos o tempo de ir à missa. Muitas vezes, dizer que, eu não tenho tempo de ir à missa é um eufemismo para dizer assim, eu não tenho interesse de ir para a missa. Porém, quando nós temos interesse em alguma coisa, nós mudamos tudo para que a gente possa fazer. E além de tudo, se temos alguma impossibilidade grave que não podemos sair de casa para ir à missa, ainda tem o rádio e a televisão. Ou seja, Cristo ele vem até nós sobre todos os meios de comunicação, sobre todos os meios de tecnologia. Não há justificativa para não irmos atrás de nosso Senhor. Terceiro, eu não gosto de ir à missa. A missa é muito longa. Como podemos nos queixar que a celebração dura muito tempo? Vamos fazer alguns cálculos. A semana tem 7 dias. 7 dias da semana nós temos 168 horas semanais. Dessas 168 horas, uma missa ela dura em média 1 hora. Cristo nos pede 1 hora para que a gente dedique para ir à missa. Como podemos ser extremamente calculistas para dedicar o nosso tempo a Jesus Cristo? Se pensarmos, quando nós estamos fazendo algo que a gente gosta muito, algo que a gente ama fazer, o tempo passa, o tempo voa e a gente nem nota que a gente está ali.
Da mesma forma deve ser com o Senhor. Quando estamos dedicando algum tempo a Jesus Cristo, se nós o amamos tanto, não devemos estar sempre olhando para o relógio e vendo quanto tempo nós vamos estar ali. Mas sim, dedicarmos exclusivamente aquele tempo ao nosso Senhor, ao amor a Cristo. Na verdade, se pudéssemos, éramos para desejar que esse tempo ele se prolongasse. Um dia, Santa Teresa de Jesus perguntou a Jesus Cristo o que ela poderia fazer para agradá-lo. E aí Jesus respondeu: vai e participa da missa. Assim também como Jesus Cristo pediu a Santa Teresa de Jesus, ele também nos pede, para que participemos da missa. Agora vamos para outra questão. Será que nós precisamos nos preparar para ir à missa? Será que nós temos, vamos dizer assim, algumas normas de conduta? Claro que sim. Vamos agora para elas. Devemos chegar na igreja antes que a celebração do Santo Sacrifício comece. E também não devemos sair antes que termine. Não podemos sair da missa antes da bênção final. Devemos usar roupas compostas e nunca usar roupas esportivas. É uma questão de respeito. Antes de entrar na igreja, devemos desligar o nosso celular ou deixá-lo silencioso, de modo que não sejamos perturbados durante a celebração. É um tempo que estamos dedicando exclusivamente a Jesus Cristo e não podemos deixar que nada do mundo externo venha interferir naquele momento que é só nosso com o nosso Senhor. Podemos concluir de tudo isso que Jesus Cristo é muito perfeito e que ele se fez pão e vinho para que ele permanecesse perto de nós. Quando estamos na igreja, Jesus ele sempre está lá no sacrário, à nossa espera. Então, quando chegarmos na missa, quando chegarmos na igreja para a missa, nós devemos ir falar com Jesus Cristo, falar com o dono da casa, irmos ao sacrário, para conversar um pouco com o Senhor Jesus Cristo. Ele está lá, só nos esperando. E então, pessoal, este foi o nosso vídeo de hoje, e ele foi fundamentado em um livro da edições CNBB, Por que Devo Ir à Missa aos Domingos, de Jorge Cardi Medina Esteves. Este livro aqui, você o encontra em várias livrarias católicas. Vale a pena você adquirir para que possamos conhecer um pouco mais sobre a missa e sobre a nossa Igreja Católica. Então, pessoal, não se esquece de clicar em gostei, de compartilhar o nosso vídeo nas suas redes sociais e para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve para que você não perca nenhuma novidade. Até a próxima, Deus abençoe vocês. São Judas Tadeu, rogai por nós, eu vivo esse amor.